Olá pessoal, aqui é o Igor, tá? Bem-vindos aqui do canal Money Picking. Vamos falar hoje de estratégia de hedging, tá? Não sei se vocês sabem, mas o MetaTrader ele tem a opção de você configurar ele para modo hedging, tá? Você entra nas configurações da sua plataforma ou você pede para a corretora para eles trocarem, tá? Qual que é a diferença? Você tem um modo normal de operação que é o netting, tá? Que ele não permite ele só permite um tipo de operação no ativo. Então vamos lá, o exemplo para entender o modo normal. Você comprou 2 mini contratos de dólar e aí você vende um mini contrato. Ele vai cancelar um contrato e vai ficar só com um aberto. Esse é o modo normal, que todo mundo opera, todas as plataformas operam desse jeito. O modo hedging ele é um pouco diferente, porque ele permite que você esteja comprado e vendido ao mesmo tempo no mesmo ativo. Nesse mesmo exemplo que a gente citou, para vocês entenderem, isso seria assim: você vai comprar 2 contratos de dólar, tá? 2 contratos de mini dólar, e aí você vai vender um contrato de mini dólar. Ele vai ficar com 2 operações abertas, vai ficar uma operação comprada de 2 contratos e uma operação vendida de um contrato, tá? Então você tem que gerenciar todas as suas ordens de forma individual, tá? Qual que é interessante dessa estratégia? Da gente conseguir fazer sistemas de defesas de posição para que a gente tente perder o mínimo possível ou então até tentar potencializar o nosso ganho, tá? Quando vocês pesquisarem esse tipo de coisa no YouTube, vai aparecer muito material em inglês, vai falar assim, estratégia de 100% de acerto, tá? Então nós vamos discutir, vamos conversar um pouco sobre isso hoje aqui, tá? Eu trouxe aqui o primeiro exemplo, tá? Para vocês entenderem, então vamos lá. Vamos supor que a gente vai operar um mini contrato de dólar. A gente teve um sinal de compra, a gente faz uma compra num dado ponto. Seria essa linha 12 aqui, onde eu estou comprando um mini contrato. O nosso alvo para essa operação está aqui, ó, 20 pontos. Tá, e a gente comprou e digamos que a nossa compra foi, a gente comprou um topo, ou a gente comprou num ponto que não era para comprar, e o mercado começou a vir contra. Onde está o nosso stop? Nosso stop está aqui, ó. 40 pontos de stop, ou seja, se a gente está fazendo 20 pontos de alvo e 40 de stop, nós estamos trabalhando com a proporção 2 para 1. Só que o que acontece nesse modo hedging? A gente comprou um contrato com um alvo de 20 pontos e a gente está querendo fazer 20 pontos, e a gente tem um stop de 40. Quando o preço ele cai metade do caminho do meu stop, eu abro uma venda, e aí eu vendo 3 contratos. Olha que legal. E aí nessa venda aqui, se o preço continuar caindo e bater lá no meu stop da compra, ele vai me dar um stop de 40 pontos da minha compra, mas vai me dar um alvo de 20 pontos, só que com 3 contratos, na verdade eu estou fazendo 60 pontos. Ou seja, eu tenho um alvo de 20 pontos, mas eu tenho 3 contratos. Ganhei 60, perdi 40, estou no saldo positivo de 20 pontos. Começa a ficar interessante, né? E aí o que acontece? Digamos que ele vem aqui, pegou tua venda, não veio aqui no alvo aqui de baixo aqui. Aí ele volta a subir de novo. Aí você vem, no mesmo ponto que você fez a primeira compra, você vem e realiza uma outra compra. Só que agora você compra 6 contratos. E aí o que vai acontecer? O teu alvo de novo, com uma distância de 20 pontos. Mas vamos lá. Então, a primeira compra você tem um alvo de 20 pontos, tá? A segunda operação que foi uma venda, o teu stop é de 40 pontos. Vezes 3 contratos que você comprou, são 120 pontos de prejuízo. Então aqui você estaria com 100 pontos de prejuízo. Essa terceira compra que nós realizamos, ela vai te dar um alvo de 20 pontos. Como você comprou 6 contratos, ela te dá 120 pontos de ganho. Ou seja, a terceira compra anula a segunda venda e te mantém a primeira compra com os 20 pontos de ganho. E olha que estratégia interessante, parece que a gente não vai tomar mais stop, ou seja, não tem, para qualquer lado que o mercado for, ele vai te dar o teu alvo e você não vai sair mais no prejuízo, você não vai mais tomar stop. Aí vamos lá, o que acontece então? Fez a primeira compra, fez a segunda venda, fez a terceira compra e não foi no alvo, ele vem e faz a quarta venda. Aí você tem que fazer uma venda de 12 contratos com alvo de 20 e stop de 40. Ou seja, aí se ele bater na venda lá, a quarta venda anula a terceira compra
e a segunda venda te dá um gain em cima da primeira compra. Se você fez a quarta operação como uma venda e ele não foi no alvo, e aí ele volta para o seu preço da primeira compra, você compra de novo agora 24 contratos. Entendeu? E assim por diante. E qual que é o grande problema? Tá vendo essa área que eu pintei de amarelo aqui? Essa área que corresponde aí à diferença de 20 pontos. Isso aqui é uma diferença aqui, ó, de 20 pontos entre a primeira compra, primeira venda, segunda compra, segunda venda, terceira compra, terceira venda. Essa é uma zona de perigo. E o fato de cada vez que você realiza uma nova operação, você tem que aumentar a quantidade de lotes, isso faz com que você crie um tipo de martingale. Então, as duas perguntas que nós temos. Esse tipo de operação, ele pode ter 100% de acerto? Sim, ele pode ter 100% de acerto. Ele foi projetado para ter 100% de acerto. E a segunda pergunta é, essa operação envolve risco? Sim, porque se ele não for no alvo de cima, que é a compra, ou no alvo de baixo, que é a venda, e ficar aqui brigando nessa zona laranja aqui, ou amarela, tá? Vai depender aqui, ó, dessa zona laranja aqui. É o amarelo isso aqui, né? Aí você vai ficar batendo aqui, vai ficar fazendo martingale, até que vai chegar ao ponto que você vai comprando, só que assim, se você tá, por exemplo, na minha corretora, é a corretora Genial, eu sei que eu não consigo alocar mais de 200 contratos na Genial. Ou seja, então se eu bati aqui, ó, pra mim, se eu bati aqui até nessa linha aqui, ó, de 96 contratos aqui, é o máximo, porque se eu somar, se eu somar aqui, ó, de 96 mais 48 mais 24 mais 12, 6, 3 e 1, eu já tenho um total de 190, ou seja, se eu fiz essa sexta operação, que seria uma venda que ela também desse errado, eu ainda teria mais uma compra para tentar, de 96 contratos. E aí se acontece isso, e não vai no meu alvo, pronto, aí você está naquela zona que assim, aí você não vai mais conseguir, se o preço cair você não consegue mais vender, e aí você fica preso no prejuízo, porque você está comprado aqui, e aí ele teria que ir de qualquer jeito no teu alvo da compra, e se ele não for, a corretora vai, o sistema de risco da corretora vai ser acionado, e você vai acabar perdendo tudo, porque imagina, você vai estar posicionado aqui entre compras e vendas com 190 contratos. E assim, começa a ficar desproporcional. Se você está começando a operar com um contrato aqui, e no total de tudo, tentando fazer as defesas, você fica posicionado em 190 contratos, porque você sabe que o limite da corretora, no caso da Genial, é de 200 contratos, mais que isso, tem que pegar o telefone e ligar na mesma operação e pedir para eles alocarem, e você tem que ter limite para isso, e já fica complicado. Então assim, é uma estratégia de 100% de ganho, mas que tem um risco muito alto. E aí, o que eu pensei em cima disso, tá? A segunda versão dessa estratégia, como seria? Então, vamos lá. A gente tem um alvo de 20 pontos, tá? A gente vai fazer uma compra com um alvo de 20 pontos. E o nosso stop também é 20 pontos, ou seja, é 1 para 1. Só que o que acontece? Quando ele cai 10 pontos, eu faço uma venda. Exatamente do mesmo jeito. Eu vendi 3. E aí, o meu alvo aqui da venda vai ser 10 pontos vezes 3 contratos, são 30. O meu stop de 20 pontos para uma compra vai ser de 20. Ou seja, eu estou no lucro com 10 aqui. O meu lucro agora ele acaba sendo um pouco menor. Eu poderia até reduzir essa mão aqui e vender apenas 2. Para quê? Somente para empatar a minha venda. Porque empatando essa venda aqui, empatando a compra, ele sai no 0 a 0 nos dois. E, em teoria, sairia do 0 a 0 nos dois. E eu não precisaria. E aí eu poderia esperar de novo um sinal de compra para realizar uma compra nova, tá? Com alvo de 20. E aí o que acontece? Eu fiz a compra, não foi no alvo. Fiz a segunda operação com uma venda, também não veio no alvo. Vocês percebem que assim, antes o meu stop era 40 pontos com alvo de 20. Agora o meu stop está mais curto, ou seja, a probabilidade dele bater em uma dos 2 pontos ela é maior. Por quê? Porque o range encurtou, tá? Antes eu tinha um range total. Se a gente voltar aqui na versão 1 aqui, ó, só para vocês entenderem qual que é a diferença, tá? Se eu tenho aqui um alvo, ó, da minha primeira operação com uma compra, o alvo é 20 pontos e o stop é 40, ou seja, do stop até o alvo eu tenho uma distância de 60 pontos.
Nessa segunda versão, vamos voltar aqui para a segunda, do stop até o meu alvo, eu tenho uma distância de 40 pontos. Eu encurtei o range, eu deixei as extremidades mais próximas. E aí eu também encurtei a venda, tá? Aí o que acontece? E aí eu uso a mesma estratégia do stop. Stop é de 20 pontos. E aí o stop aqui fica no meio do caminho pro alvo, ou seja, se ele bateu a venda e veio no alvo, ele me tira aqui com 10 positivo, com 10 pontos positivo, beleza, e vou pro próximo trade. Se ele pega minha venda e não vem, e ele volta a subir, e aí quando ele passar no mesmo preço que eu fiz a primeira compra, eu vou fazer a terceira compra, eu vou comprar agora 6 contratos. E aí qual que é o objetivo? Se a minha venda de 3 eu tenho um stop de 20 pontos, a minha terceira operação, que é uma compra de 6 contratos, com um alvo de 10, ou seja, o objetivo da terceira compra é anular essa segunda venda e deixar essa primeira compra livre para tentar buscar o alvo de 20. Tá? Então essa seria uma variação da estratégia. E aí, consequentemente, se ele pega a terceira compra, ele não vai no alvo, ele volta a cair, ele bate aqui no mesmo preço da segunda venda, ele faz uma venda de novo de 12, e aí depois ele vai, e se ele não pega o alvo, ele vai, na quinta operação ele faz uma compra com 24, e assim sucessivamente você vai pela mesma dinâmica do primeiro exemplo. Tá? A única diferença aqui é que os ranges eles estão mais curtos, e a gente tenta aqui então com isso, com um range mais curto, ele vai tentar anular mais rápido uma operação contrária e deixar que só a primeira operação ela fique, ela trabalhe normalmente. Agora vamos lá, a terceira variação desse tipo de estratégia, tá? Vamos lá, a gente teve um sinal de compra, fez uma compra num dado momento com um alvo de 12 pontos, certo? Aqui os alvos que eu estou colocando aqui, eles podem ser calculados de forma dinâmica, tá? Você pode usar uma ATR, você pode usar desvio padrão, você pode usar alvos longos, por exemplo, em vez de 12 pontos aqui, poderia ser 50 pontos de alvo, tá? Então vamos lá. Mas aqui no exemplo é só para ficar mais didático, e para vocês entenderem, então eu estou usando 12 pontos nesse aqui. Então vamos lá, eu fiz uma compra, tem um alvo de 12 pontos, um stop de 12 pontos, proporção de 1 para 1. As minhas defesas, eu vou fazer agora, eu vou dividir então essa distância de stop eu vou dividir por 3 para conseguir definir o meu ponto de revenda e o meu ponto de recompra para defender a posição. Então, para vocês entenderem, vamos lá. Eu fiz uma compra com alvo de 12. Quando esse preço ele cai, ele começa a cair, o meu stop é de 12 pontos. Quando ele cair 8 pontos, eu vou fazer uma venda de 3 contratos. Qual que é o alvo dessa venda? É 4 pontos. E ele vai bater exatamente no stop de 12 pontos da minha compra. E o que vai acontecer? Essa venda vai anular essa compra. E aí eu vou para a próxima. Tá? O objetivo é não tomar o stop. É sair fora porque o meu ponto de compra deu errado, minha operação deu errado. Se ele bateu na venda aqui e ele não bateu o meu stop, ele voltou a subir de novo, que pode acontecer. Quando ele subir mais 4 pontos, eu recompro com o alvo. E aí como que fica o meu alvo? O meu alvo vai ficar exatamente o ponto de entrada, ou seja, eu vou essa venda que eu fiz de defesa, ela deu errado. Então eu vou fazer uma nova compra 4 pontos acima, com um alvo de 4 pontos. E aí, esse alvo de 4 pontos dessa terceira operação, que é uma compra, ela vai coincidir com o stop da segunda operação, que é um stop de 8 pontos. Então, a terceira operação, que é uma compra, vai invalidar a segunda operação, que é a venda. E aí, eu vou ficar livre aqui de novo para ver se o preço agora ele volta a subir e volta a pegar o meu primeiro alvo, que seria o alvo da primeira operação. E aí, pode acontecer de eu fazer a compra num ponto errado e o preço ficar brigando realmente em cima dessa zona laranja aqui. E aí eu ter que ficar fazendo martingale de novo. Até chegar aqui na sétima operação, onde eu vou que é o meu limite de lotes, que seria comprar 96. Então aqui de novo, nós temos aqui um range bem mais curto agora, só que o sistema de defesa ele ficou mais curto ainda do que na versão 2. Ó. Se a gente pegar, vamos lá, versão 1, ó, tá bem distante, tá? As defesas com os alvos, tá?
A versão 2, a gente encurtou um pouco o stop, mas ainda assim, ó, a gente tem um range um pouco maior. Na versão 3, olha como é que a gente conseguiu encurtar bem, ó. Então assim, aqui ele só tá tentando fazer as defesas na zona de prejuízo da primeira operação. Só que o que acontece? Quando a gente encurta demais assim também, os balanços fazem com que isso aqui ele vai pegando muito rápido, ou seja, ele bate venda, bate compra, bate venda, bate compra, bate venda, bate compra. Então, se você não conseguir calcular muito bem o range que você vai trabalhar, ele vai bater dessa sétima operação aqui muito rápido. Ele vai pegar a primeira, vai pegar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima operação, e aí você já não tem mais o que fazer. Então, talvez esse alvo aqui do exemplo de 12 pontos, ele é um alvo muito curtinho. A gente teria que pensar, sei lá, num alvo de 36 pontos aqui, para ter aí defesas entre 12 e 12 pontos aqui. Talvez seria alguma coisa do tipo, tá? Então, ou sei lá, talvez 45 pontos de alvo, que a gente conseguiria fazer ranges de 15 para defesa. E agora vamos lá, mais uma opção para esse tipo de operação com hedging, tá? A gente tem um ponto de compra com um alvo de 10 pontos. E aí a gente volta muito similar ao primeiro exemplo, que seria um stop de 20 pontos. Tá? O que acontece aqui? Qual que é a diferença desse aqui para o primeiro? A gente tentou encurtar, mas só quando a primeira operação ela está dando prejuízo. Tá ok? Então, como é que vai fazer? O nosso alvo é 10 pontos. Ele foi perto do alvo? Não foi. Então, o que aconteceu? Ele começou vindo prejuízo. Quando ele caiu 10 pontos, que é metade do nosso stop, a gente faz a venda de 3 contratos. Ou seja, aqui, aí se ele vir aqui pegar o stop aí vai pegar o stop da primeira compra e o alvo da segunda venda, segunda operação com uma venda, vai dar aqui um positivo de 10 pontos. Se ele bate na nossa venda e começa a voltar para cima, a hora que ele subir aqui 5 pontos só, eu não vou esperar. No primeiro exemplo, eu esperava ele chegar no ponto da primeira compra. Aqui não, aqui eu já vou, se ele subiu mais 5, ou seja, bateu na venda, subiu 5, eu compro de novo. E agora eu compro 6, com o objetivo de essa terceira compra invalidar essa segunda venda aqui. A terceira operação que é a compra vai invalidar a segunda operação que é a venda. Porque um alvo de 5 pontos com 6 contratos me dá um resultado de 30 pontos. Um stop de 10 pontos com 3 contratos também dá 30. Então, ou seja, a compra invalidou a venda. E de novo a gente tem aquele problema. Se ele ficar sambando aqui nessa zona amarela, laranja, a gente corre o risco de ele não bater em nenhuma das duas saídas e a gente ficar só acumulando, tá? E aí, mas se vocês forem ver aqui, ó, o que acontece? A segunda venda, o alvo dela aqui é 10 pontos. E aí a gente tem uma compra com alvo de 5. A partir da quarta venda, o objetivo é cancelar. O objetivo é sempre cancelar a operação anterior. Ou seja, por quê? Na quarta venda, a gente vai ter só um alvo de 5 pontos, que ela vai coincidir com o stop de 10 pontos da compra. Ou seja, então a quarta venda invalida a terceira compra e ainda deixa a possibilidade do preço cair e bater no nosso alvo aqui da segunda venda. Ou se a quarta venda invalidar a terceira compra, essa quinta compra aqui, ela, em vez de eu realizar a quinta compra, na verdade eu volto para a terceira compra aqui. Porque ele vai ficar só com uma compra e venda de 3 aqui, aí eu volto a realizar a terceira compra de novo. O grande risco é realmente se ele não bater em nenhum desses extremos aqui e ele conseguir ele conseguir ficar só aqui, isso vai te dar assim um prejuízo bem grande, né? Você vai ficar com muitos contratos posicionados sem ter a saída. Versão 4 agora. Então assim, ó, a maior otimização, conseguir pensar para esse tipo de operacional é o seguinte. Eu coloco uma compra num dado momento. Vamos supor que eu tenho um alvo de 10 pontos e o meu stop de 20 pontos. Proporção 2:1. E qual que seria o cenário ideal para a defesa, tá? No primeiro cenário, quando eu realizo a compra, ele não andou nem 5 pontos a favor, ou seja, ele não entrou no meu gatilho aqui. Se ele não correu nem metade do caminho a favor, o
se ele corre metade do caminho a favor, eu poderia botar um stop aqui no preço de entrada e se sair me tira no 0 a 0, tá? Isso aí seria o que todo mundo faz normal. Mas digamos que ele não bateu aqui nem metade do caminho. Ele bateu a compra e já começou a cair. Quando ele cair 10 pontos, eu faço a mesma coisa. Eu vendo 3. E aí, se ele chegar a cair os 20 do stop, ele vai me dar o alvo aqui também da venda e vai dar o 30. Aí eu tenho de novo o sistema de defesa aqui com 5 pontos, fazendo com que a terceira compra anule a segunda venda. E se não bater no alvo, a quarta venda anula a terceira compra. E se não bater no alvo, a quinta compra anula a quarta venda. E por aí, e assim por diante, tá? Aí o que acontece? Esse cenário é quando você fez a compra e ele não foi nem metade do teu alvo. Agora, se quando você realizou a compra, ele bateu aqui na metade do caminho, o que eu faço? Eu disparo meu gatilho que ele vai reposicionar os meus valores de recompra e de revenda. Ou seja, então, quando que eu vou vender? Então, se ele andou metade do caminho, eu vou revender quando ele correr 5 pontos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A minha venda, ela vai ter um alvo de 10 pontos, só que eu vou vender 5 pontos só abaixo da minha compra, tá? E aí, se ele não for no meu alvo, o meu alvo, eu encurtei o meu alvo aqui. Se ele não bater nesse alvo e ele voltar para cima, eu faço uma compra. E aí, essa compra vai fazer o quê? Como o alvo foi encurtado, ele vai ter um alvo aqui de 5 pontos. E esse alvo, ele já vai ser um alvo que ele vai me dar mais... ele vai me dar um saldo maior, porque ele vai me dar... Só que aqui, em vez de eu comprar 6, eu já compro 8. Tá? Então, ou seja, eu vou ter 40 pontos positivos contra um stop de 30 aqui. E aí eu começo a mudar a janela do range, da onde eu devo trabalhar. E aí eu mudo também qual que vai ser a zona de perigo. Por quê? Porque uma vez que o preço já andou boa parte ao meu favor, se ele voltar com força, ele vai me dar o alvo da venda. Ou então, a probabilidade de talvez ele só faça um pullback e depois corra de novo pro meu alvo. Então, esse seria o gatilho, tá? Que ele faz você reposicionar os pontos de defesa, de compra e de venda, tá? Depois eu vou fazer um segundo vídeo explicando como é que isso seria via código num robô. Mas esse aqui é o vídeo 1, só a parte 1. Para vocês entenderem como que funciona uma estratégia de hedging aí para você conseguir estar comprado e vendido e para você tentar fazer as defesas de posições. Mas de novo, essa estratégia aqui ela tem um risco muito alto, porque quando ela fica na zona de briga e não vai no teu alvo, não vai no teu alvo ali entre a primeira, até a terceira operação, se ele for no teu alvo, tudo bem. A partir da quarta que ele bateu aqui, que ele consolidou, começou a andar de lado, e essa lateralidade, ela coincide com essa área amarela, nessa região de preço, meu amigo, você pode dar um jeito de consertar a sua operação manualmente aí, sair fechando do jeito que dá e tentar evitar o máximo de prejuízo possível, porque se você deixar o robô sozinho nesse momento, ele vai te levar um bom dinheiro aí, viu? Então assim, essa que é a primeira parte do vídeo de estratégia de hedge, entendendo que quando você pesquisa na internet, tem estratégia de 100% de acerto. Tem, só que ninguém fala do risco envolvido com isso, tá? Por isso que eu fiz essa planilha, para exemplificar como seriam as entradas, as defesas de um robô baseado em estratégia de hedging, tá? Eu acho que é isso. Faz um tempo aí que eu já não estava gravando vídeo, né? O tempo está escasso, mas espero que vocês tenham entendido e coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da estratégia, se tem dúvidas em relação a esse tipo de operacional, que é você poder estar comprado e vendido ao mesmo tempo, tá? Então, eu acho que é isso aí, e bons trades a todos aí, tá?